Voltamos aqui com a nossa última parte aqui do nosso LDA, tá? De leis das reações químicas e o cálculo estequiométrico, tá? Nós já fizemos aí o LDA das grandezas químicas, já fizemos o LDA das leis das reações químicas, tá? E agora nós estamos aí no cálculo estequiométrico, segunda parte e última parte de todo esse LDA que a gente já viu até agora. Beleza? Vamos aí ao exercício 27, tá? Já resolvi todos os outros 26. Agora a gente vai do 27 ao 31 para acabar com isso de uma vez por todas, tá? Quando realizamos uma atividade física, nosso corpo necessita de energia. E a glicose é o principal combustível que fornece a energia necessária para diversos tipos de trabalhos biológicos. Considerando a reação química abaixo, a fórmula da glicose, assinale o que for correto. Primeira, afirmação. A sacarose C12H22O11 tem o dobro de teor do carbono em relação à glicose. Vamos ver se essa afirmativa está correta? Na realidade, vai estar incorreta, porque quando a gente faz o cálculo estequiométrico aqui dela, a gente vamos fazer primeiro, né? Descobrir a massa em quantidade de mols que a gente vai ter. Né? Então, a gente vai ter 342 gramas por mol de glicose, tá? Quando a gente fizer a relação com o carbono, ó, se a gente tem 342 gramas de sacarose é 100%, 144 gramas de carbono vai ser X, tá? O nosso X vai ser 42,20% de carbono, tá? Em relação à glicose, a gente vai ter 40% de carbono. Então, o teor das duas é praticamente igual e não o dobro, tá? Então, a primeira afirmação está errada. A reação acima pode ser representada como CH2O mais O2, formando CO2 e água mais energia. Essa afirmação está correta porque a reação química representa o enunciado correspondente a uma equação balanceada, tá? De C2O. Então, aqui a gente vai ter a fórmula mínima da glicose. Então, a 2 está correta. A 4, com base na equação, se eu colocar um Vzinho de correto aqui, né? A 4, com base na equação química, 440 gramas de glicose produzem 108 vezes 10 a 23 moléculas de água. Vamos fazer essa conta? Para ver se essa informação aqui está correta? Está correta, tá? Porque a gente vai ter, ó, a glicose para 6 águas, uma glicose para 6 águas, tá? Então, como que a gente vai fazer essa conta? 180 gramas de glicose para 6 vezes 2 a 23, né? Então, em 540 gramas de glicose, quantas moléculas a gente vai ter? 1,0810 a 25, que você passando essa vírgula 3 casas para trás, fica 108 vezes 10 a 23. Então, vai estar correta a 4. A 8, se colocarmos para reagir 90 gramas de sacarose e 90 gramas de O2, a quantidade de água produzida será 54 gramas? Vamos analisar. C12H22O11 para 6O2, tá? 1 para 6, uma sacarose para 6 águas, para 6 oxigênios. Uma sacarose para 6 oxigênios. 342 gramas, que é a massa molar da sacarose, para 12 vezes 32, que é a massa do oxigênio, tá? 12 porque é 6 vezes 2, 12. 32 é a massa só do oxigênio. 90 e 90, a gente vai ter essa relação aqui, ó. Se a gente multiplicar todo mundo aqui, ó, multiplicar esse por esse por esse, a gente vai ter um agente limitante na sacarose, ó, tá? A sacarose vai ter uma quantidade de matéria menor do que o do oxigênio. Então, ela vai limitar e o excesso vai ser o oxigênio. O oxigênio vai ficar em excesso, tá?
Então, 12 mols de 12 oxigênios para 11 águas, por exemplo, ó, a gente vai ter o quê? 12 vezes 32 para 11 vezes 18, 90 gramas X, nós vamos produzir 46 gramas de água, tá? Então, a quantidade de água está errada e aqui também vai estar errado. Então, a 8 está completamente equivocada. E a 16. Se utilizarmos 1/3 de glicose na equação química, pode ser representada por 1/3 mais 2, mais 2, mais 2, ó. Né? A gente só mudou a estequiometria. A gente dividiu isso aqui tudo por 3. Dividimos todo mundo por 3. E aí fica dessa forma mesmo. Então, essa daqui também está correta. O somatório aqui total, né? Fica 2 mais 4, que dá 6. 16 mais 6, 22. Beleza? Vamos ao próximo exercício. O exercício 28. A reação de pustulação da pirita FeS2 pode ser representada pela equação a seguir. 4FeS mais 11O2, formando 2Fe2O3 mais 8SO2. Considerando que o processo de ustulação ocorra na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 60 gramas de pirita, que apresente 50 gramas de pureza, é de... Aí você vai ter que fazer o cálculo estequiométrico para descobrir esse valor, tá? E ele te dá um dado, que a massa molar do Fe2S2 é 120 gramas por mol, tá? Então vamos lá. 600 gramas de pirita é 100%. 50% vai ser quantas gramas de pirita? Nem precisa de calculadora para saber que é 300 gramas, ou seja, é metade, tá? Então, Fe2S está para 8SO2. 4 mols para 8 mols. Então, a gente pode fazer 4 vezes 120 para 8 vezes 22,4. Professor, de onde que é esses 22,4? Isso aqui é do volume molar do SO2, tá? Por quê? Porque ele quer saber o volume que foi produzido de SO2, beleza? O volume de 1 mol de SO2 é 22,4. Se eu tenho 300 gramas de FeS, tá? Aí eu faço a relação estequiométrica. Fazendo a relação estequiométrica, eu chego a 112 litros de SO2. A alternativa correta é a B. 29. A obtenção de alumínio é feita a partir do mineral bauxita, que contém, na média, 55% de alumínio. A passagem de corrente elétrica na célula eletrolítica promove a redução da alumina em alumínio metálico, conforme a equação. A gente vai ter essa equação aqui, ó, tá? Calcule a massa de bauxita, necessária para produzir 1 kg de alumínio. Professor, como que eu faço isso? Fácil. Primeiro você vai fazer o quê? Você vai ter que 2 alumínia produz 4 alumínios, certo? Então você vai multiplicar o coeficiente estequiométrico pela massa molar do alumínio, que você encontra na tabela periódica, e 4 alumínios é 27 gramas. 4 vezes 27. Tá? Se você quer 1 kg de alumínio, você vai ter esse valor X aqui, ó. Tá? E aí você consegue descobrir quantas gramas de alumina eu preciso para produzir 1 kg de alumínio. Certo? Com esse valor, você sabe que 1,89 kg de alumina é retirado de 55%, tá? Da bauxita. Ó, 1,89 é 55% da bauxita. Quantos quilos de bauxita eu preciso ter para ter 100%, tá? A gente faz essa relação
nós chegamos ao valor de 3,44 quilos de bauxita, certo? Então, em 3,44 quilos de bauxita, 1,89 é de alumínio, tá? O 30. Entre os principais sulfatos existentes, o 30. Entre os principais sulfatos existentes no cotidiano, destaca-se o sulfato de cálcio. Sua forma mais abundante é a hidratada, CaSO4, 2H2O, sendo conhecida como gipsita. Porém, na sua forma mais conhecida é a anidra, CaSO4, usada na fabricação do giz. Esse sal pode ser obtido pela reação entre a solução aquosa de cloreto de cálcio com solução aquosa de sulfato de sódio. Sobre esse processo, e sabendo que a reação entre as soluções apresenta um rendimento de 75%, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falsa para as afirmativas falsas. Vamos lá. A equação balanceada para a produção de sulfato de cálcio anidro é CaCl2 mais Na2SO4, formando CaSO4 e NaCl. A gente está faltando algumas coisas aqui, né? Se você observar, por exemplo, aqui eu tenho 2 sódios e aqui eu só tenho 1, tá? Então, a equação balanceada teria que apresentar um 2 aqui, ó. Tanto porque o Cl2 também aqui, ó, tá faltando. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. A reação de obtenção do sulfato de cálcio anidro é de deslocamento. Deslocamento seria se a gente tivesse uma dessas espécies aqui fosse monatômica, né? Então, como as duas espécies são diatômicas e você tem uma dupla troca aqui, ó, o Cl vem para o sódio e o sulfato vem para o cálcio. Então, é de dupla troca e não de deslocamento. A massa obtida no CaSO4 a partir de 2 mol de CaCl2 é 272 gramas, tá? Então, ó, aqui nós teremos que fazer uma continha, né? Para descobrir se a massa que a gente vai obter aqui vai ser de 272 gramas. Então, vamos lá. Se a gente tem uma estequiometria aqui de 1 para 1, um CaCl2 para um CaSO4, tá? Então, a gente pode dizer que 1 mol de CaCl2 vai formar 136 gramas de CaSO4, tá? 2 mols de CaCl2 vai formar quantas gramas? A gente vai chegar no resultado de 272 gramas, coerente com o valor que foi dado. Mas, porém, no entanto, né, a gente tem um rendimento de 75%, tá? Se nós temos um rendimento de 75%, nós temos que considerar esse valor. E aí fazer a relação, que 272 gramas é 100%, tá? Então, em 75%, quantas gramas nós vamos ter? Fazendo a relação estequiométrica, a gente chega em 204 gramas, tá? Então, se a massa obtida para o rendimento de 75% é 204 gramas, essa afirmação também é falsa. E a última, a massa molar do sulfato de cálcio é 136 gramas por mol. A gente já viu aqui, ó, 136 gramas por mol, então é a única afirmação verdadeira, tá bom? E para acabar, o exercício 31, o estrôncio pode ser obtido a partir do mineral celestita, né? SrSO4. Supondo que tenha 1.837 gramas desse mineral, a quantidade em quilos que se obtém de estrôncio, considerando o rendimento de 80%, é de... Vamos fazer a conta, né? A gente vai ter aqui que o estrôncio, SrSO4, ele forma Sr2 mais SO4 2 menos, tá? A massa total dele aqui é 183,7 gramas por mol. A gente tem uma estequiometria de 1 para 1, tá? Então, a gente faz aqui 183 para 87,6. A gente tem aqui um valor de 1.837 gramas desse mineral. Nós conseguimos 873 gramas de estrôncio, tá?
Só que a gente tem o rendimento de 80%. Então, a gente tem que considerar esse rendimento de 80%. Então, se a gente tem 876 gramas para 100%, o nosso X vai ter que ter relação com os 80%. Fazendo isso, uma multiplicação cruzada aqui, nós chegamos no valor de 700,8 gramas, mais ou menos 700 gramas, ou 0,7 quilos. Então, a resposta correta aqui é a A. Beleza? Bom, finalizamos aí até que enfim, né? Esse LDA, que é bem longo, deu no total aí 5 vídeos, né? Acho que é um dos LDAs que eu mais gravei vídeos até agora. Então, eu espero ter ajudado, como sempre, no estudo de vocês através desses vídeos. Se ainda ficou alguma dúvida, vocês têm toda a liberdade do mundo de me procurar. Muito obrigado e até a próxima.